Oi, turma. Do livro Os Exilados da Capela, Edgar Arnaud, no capítulo 9, as reencarnações punitivas. A esse tempo, os prepostos do Senhor haviam conseguido selecionar em várias partes do globo e no seio dos vários povos que o habitavam núcleos distintos e apurados de homens primitivos em cujos corpos já biologicamente aperfeiçoados devia iniciar-se a reencarnação dos capelinos. Esses núcleos estavam localizados no Oriente, no Planalto do Pamir, no centro-norte da Ásia e na Lemúria e no Ocidente entre os primitivos Atlantes. E entre todos os chineses mongóis, eram os mais adiantados, como confirma Emmanuel quando diz: quando se verificou a chegada das almas proscritas da capela, em épocas remotíssimas, já a existência chinesa contava como organização regular, oferecendo os tipos mais homogêneos e mais selecionados do planeta, em face dos remanescentes humanos primitivos. Suas tradições já andavam de geração em geração contribuindo nas obras do porvir, e acrescenta, inegavelmente, o mais prístino foco de todos os surtos evolutivos do globo é a China milenária. Os capelinos, pois, que já estavam reunidos, como vimos, no etéreo terrestre, aguardando um momento propício, começaram então a encarnar nos grupos selecionados a que já nos referimos, predominantemente nos do Planalto do Pamir, que apresentavam as mais aperfeiçoadas condições biológicas e etnográficas, como sejam mais clara, cabelos mais lisos, rostos de traços mais regulares, porte físico mais desempenado e elegante. A respeito dessa miscigenação, a narrativa de Emmanuel, se bem que de um ponto de vista mais geral, não deixa, contudo, de ser esclarecedora. Diz ele: aquelas almas aflitas e atormentadas encarnaram-se proporcionalmente nas regiões mais importantes onde se haviam localizado as tribos e famílias primitivas, descendentes dos primatas. E com a sua reencarnação no mundo terreno, estabeleciam-se fatores definitivos na história etnológica dos seres. Dessa forma, pois, é que se formaram nessas regiões os primeiros núcleos raciais da nova civilização em perspectiva que dali foram se espalhando em sucessivos cruzamentos por todo o globo máximo, no Oriente, onde habitava a terceira raça, e em seus mais condensados agrupamentos. Ouçamos agora novamente o evangelista descrever esse acontecimento numa visão retrospectiva de impressionadora e poética beleza. De onde vieram esses homens novos no meio dos homens? A terra não lhes deu nascimento, porque eles nasceram antes de ela ser fecunda. No meio dos homens antigos da terra, descubro homens novos, meninos, mulheres e varões robustos. De onde vieram esses homens que nasceram antes da fecundidade da terra? Em cima e ao redor da terra rodopiam os céus e os infernos como sementes de geração e de luz. O vento sopra para onde o impulsiona a mão, que cria a sua força, e o espírito vai para onde o chama o cumprimento da lei. Os homens novos que descubram entre os homens antigos da terra, os quais nasceram antes desta ser fecunda, vêm a ela em cumprimento de uma lei e de uma sentença divina. Eles vêm de cima, pois vêm envoltos em luz, e a sua luz é um farol para os que moram nas trevas da terra. Se, porém, seus olhos e suas frontes desprendem luz nos semblantes, eles trazem o estigma da maldição. São árvores de pomposa folhagem, mas privadas de frutos, arrancadas e lançadas fora do paraíso, onde a misericórdia as havia colocado e donde as desterrou por algum tempo. A sua cabeça é de ouro, as suas mãos de ferro e os seus pés de barro. Conheceram o bem, praticaram a violência e viveram para a carne. A geração proscrita traz na fronte o selo da sentença, mas também tem o da promessa no coração. Tinham pecado por sabedoria e orgulho, e seu entendimento obscureceu-se. A obscuridade foi a sentença do entendimento ensoberbado, e a luz, a promessa da misericórdia que subsiste e subsistirá. Bem-aventurados os que choram por causa das trevas e da condenação.
e cujos corações não edificam moradas nem levantam tendas, porque serão peregrinos no cárcere e renascerão para morar perpetuamente de geração em geração nos cimos onde não há trevas, porque recuperarão os dons da misericórdia na consumação. Então, nesse trecho aqui, o que a gente entende? A vinda dos seres de Capela para cá, ele fala durante essa colocação poética, né, de João, que os seres já existiam antes da Terra. Então, onde é que eles estavam? Né? Se eles existiam antes da Terra, eles estavam em algum lugar. Eles tinham um excelente desenvolvimento de inteligência, mas sucumbiram porque não desenvolveram a moral. E diante desse desenvolvimento que eles possuíam, a sabedoria de Deus é tão grande, a providência dela através dos amigos espirituais, se faz a justiça. Essa justiça é para todos. Os que estavam na Terra estavam atrasados, tanto na parte intelectual como na parte moral. Precisavam de um adiantamento porque sozinhos eles não estavam caminhando. Então, vamos pegar aqueles que estão dando trabalho, que são aquelas crianças, né, na sala de aula que são indisciplinadas, e vamos colocar junto com os apáticos, que não estão fluindo, que não estão se desenvolvendo, para um cutucar o outro e caminharem juntos. E assim foi. A Terra se torna uma Terra, um planeta escola, e ao mesmo tempo de socorro. Socorro espiritual, moral, para aqueles que necessitam, que vinham de Capela, mesmo que forçados, nenhum deles veio porque, eu vou em forma de missão. Não, vieram em forma de remissão dos seus deveres, das suas dívidas, né? Então, eles vieram para cumprir as suas penas. Então é castigo? Não, a pena deles é o se desenvolver. Se é para se desenvolver, não é castigo, porque eles vão se melhorar. Então, não tem nenhum castigo nisso. Eles vêm para se melhorar, fazer a sua reforma íntima e para impulsionar aqueles que não saíam do lugar, que estavam ali vivendo na selvageria, né? Sem descobrir o fogo, sem descobrir os avanços que poderiam ajudar, auxiliar no seu desenvolvimento moral futuramente. Então, essa solidariedade entre os planetas, e isso a gente vê que existe, antes de tudo, uma solidariedade entre os amigos espirituais responsáveis pelos mundos, pelos lugares que há no espaço e as suas moradas, né? Tudo isso é forma de planejar um desenvolvimento. Não é assim, eu não gostei de você, você vai para lá, né? Escolher a dedo. Não, tem um motivo, tem uma razão de ser. E é interessante como cada caso é olhado pela espiritualidade com muito carinho, né? Nós não podemos de maneira nenhuma achar que não estamos sendo vistos, que estamos sendo ouvidos pela espiritualidade. Eu vou fazer um adentro agora que eu achei muito interessante. Ontem eu estava conversando com uma moça e ela estava assim meio para baixo, né? Eu vi que estava meio desmotivada. E eu me identifiquei demais porque quando eu comecei minha carreira, eu também, em determinados momentos, eu fiquei como ela estava. Aí eu falei para ela, menina, você precisa se acreditar, precisa acreditar no teu valor. Você estudou, você é isso, você é aquilo, tal. E eu falei. E eu sentia que a conversa toda que eu estava falando para a menina já tinha ultrapassado o meu entendimento. Eu estava ali sendo porta-voz já, né? Não incorporada, mas eu recebi a intuição e fui falando. Eu nem conhecia direito a moça. E aí hoje eu abri o meu WhatsApp, o grupo de amigos que eu tenho, e tinha lá uma mensagem grande, que geralmente essa pessoa que mandou a mensagem só manda a figurinha, e ele mandou por escrito uma mensagem grande com todas a fala que eu tive com a garota ontem. Eu falei, a espiritualidade realmente estava presente, escutou tudo que eu falei para a menina, me ajudou a falar para ela e ainda reforçou a lição. Eu peguei, copiei e mandei para ela hoje de manhã. E a mensagem não era minha, era de um outro amigo. Então, nós estamos mergulhados em vibrações, em energias, em fluidos, uns para com os outros, e nessa união de pensamento, de vibração, um auxilia o outro o tempo todo. Então, para nós, isso daqui que nós estamos lendo não é milagre, não é nada novo, né? Realmente, nós somos auxiliados o tempo todo
A espiritualidade escuta nossas conversas, o nosso coração, os nossos pensamentos, e eles acabam dando a cada um de acordo com a sua obra, né? Então, os que vieram para cá de Capela, ainda que viessem meio contra gosto, tinha uma razão muito forte para ocorrer essa migração, né? A descida dessa raça maior causou, como era natural, no que respeita à vida de seus habitantes primitivos, sensível modificação no ambiente terrestre, que ainda mal refeito das convulsões telúricas que assinalaram os primeiros tempos de sua formação geológica, continuava, entretanto, sujeito a profundas alterações e flutuações de ordem geral. Como já dissemos, toda mudança de ciclo evolutivo acarreta profundas alterações materiais, espirituais, nos orbes em que se dão. Nos céus, na terra e nas águas, há terríveis convulsões. Deslocamentos, subversões de toda a ordem, com dolorosos sofrimentos para todos seus habitantes. Logo após os primeiros contatos que se deram com os seres primitivos e reencarnados, os capelinos, nos tipos selecionados já referidos, verificou-se de pronto tamanha dessemelhança e contraste material e intelectual entre essas duas espécies de homens, que sentiram aqueles imediatamente a evidente e assombrosa superioridade dos advenas, eu não sei falar essa palavra, que passaram logo a ser considerados super-homens, semideuses, filhos de Deus, como diz a Gênese mosaica, e como é natural, a dominar e dirigir os terrícolas. Formidável impulso, em consequência, foi então imprimido à incipiente civilização terrestre em todos os setores de suas atividades primitivas, de trogloditas, habitantes de cavernas e de tribos selvagens aglomeradas em palafitas, passaram então os homens, sob o impulso da nova direção, a construir cidades nos lugares altos, mais defensáveis e mais secos, em torno das quais as multidões aumentavam dia a dia. Tribos nômades se reuniam aqui e ali, formando povos e nações com territórios já agora mais ou menos delimitados, e com o correr do tempo definiram-se as massas etnográficas, com as diferenciações asseguradas pelas sucessivas e bem fundamentadas reproduções de espécie. Adotaram-se costumes mais brandos e esboçaram-se os primeiros rudimentos das leis. Os povos que então saíam da era da pedra polida estabeleceram os fundamentos da indústria com a utilização, se bem que incipiente, dos metais. Foi-se assegurando aos poucos a base de uma consciência coletiva, e os homens, pelas experiências já sofridas e pelo crescente despertar da razão, ainda que embrionária, iniciaram uma tentativa de organização social em novo e maior promissor período de civilização. Enfim, naquela passagem primitiva e selvagem, que era realmente um cadinho combusto de forças em ebulição, definiram-se os primeiros fundamentos da vida espiritual planetária. Ai, gente, é algo assim que deixa o nosso coração, sabe? Porque eu sou professora de história, apesar de ser aposentada e de não ter praticado muito a disciplina. Depois eu fui para Fundamental 1 e a gente não se aplica tanto na matéria. E para mim sempre foi uma angústia muito grande, né, em relação a esse passado, né, porque você veio do macaco, né, entre nós, trocando em miúdos, o materialismo ele é assim, ele só fala para você, da onde que é a sua origem? Você veio do macaco. E aí você fala, poxa, mas isso não faz sentido, né? Como é que eu posso ter originado de um bicho? E por que os outros bichos não se tornam homens? Né? Por que ainda existe o macaco, então? Se fosse assim, já era para todo mundo ser homem. Olha quantos bilhões de anos existe a Terra aí. Então era uma angústia, uma falta de explicação, estava faltando alguma coisa para encaixar esse quebra-cabeça. Então, para mim é um conforto tão grande quando a gente lê, né? Ainda que exista um certo romance no meio desse livro, que algumas pessoas apontam, né, que ele não é totalmente científico, mas não existe as comprovações e tal. Mas ele é um conforto. Querendo ou não, esse livro traz um conforto muito grande, porque ele traz explicando assim, esmiuçando, né, o processo do pessoal que veio de Capela. E isso nós estamos vendo
uma turma, nós estamos falando uma situação, um mundo. E a gente sabe que não é só Capela, que essas migrações não é só Capela e o planeta Terra, né? Essas migrações acontecem o tempo todo, nos dias de hoje, a todo momento, né? Não ficou só lá no passado. Se vocês forem ver, tem pessoas hoje que são presas porque comeram carne humana. Então ainda existem selvagens no meio de nós, espíritos totalmente endurecidos. Não é porque a gente está num planetinha de prova e expiação que acabou os primitivos estão entre nós. Assim como também estão os superiores, que vêm de quando em quando com as suas missões para elevar a gente, para buscar, sabe? Vamos, turma, vamos acelerar aí que o processo está chegando, né? Então, é gratificante você ler e se confortar. A doutrina espírita, ela ajuda muito nisso. As leituras ligadas à espiritualidade, elas ajudam demais ao conforto, ao conhecimento. E eu sempre falo, apesar do conhecimento ser algo muito pessoal, de pesquisas individuais, de provas individuais, né? À medida que ele vai expandindo, ele pode confortar ou ele pode detonar a mente de uma pessoa. Nesse caso aqui, ele conforta, né? Ainda que não seja 100% confiável, toda e qualquer leitura, pesquisa e comprovação, né? Eu sempre disse isso para os meus alunos, olha, até aqui foi comprovado isso, mas pode ser que amanhã mude. Aí teve uma situação, inclusive, que eu falava os 9 planetas do sistema solar. A gente era fechadinho naquilo ali, só existiam aqueles 9 planetas, né? Só existe uma galáxia, só existe um sistema. E aí depois não, começa a abrir um leque de sistemas planetários, de galáxias, de universo e de provas de vida fora da Terra. Hoje, se for para dar uma aula de geografia, de história, não tem como você fugir desses assuntos, porque a própria ciência materialista, ela fala que existe vida sim, né? E existem diversos tipos de vida fora da Terra e na Terra que nós não conhecemos. Se você não pegar um aparelho próprio para você ver uma bactéria, um vírus, você não enxerga ele no dia a dia. E é uma vida, é uma forma de vida. Então, assim, é muito interessante, à medida que a gente estuda, a gente vê os diversos tipos de vida, as diversas formas de transformação, né? Os capelinos, eles eram atrasados no planeta deles, né? Nessa questão moral. Mas aqui na Terra, eles eram mais desenvolvidos do que aqueles que eles encontraram aqui, inclusive nessa parte espiritual, mas não moral, né? E os espíritos que estavam aqui no nosso planeta, eles precisavam do exercício que os capelinos traziam, né? De mudança de hábito, de mudança de fé, de mudança de forma de vida. Esses exercícios que eles iam praticando mediante aos encontros com os capelinos, e como eu disse, certamente com outros tipos de espíritos que também vinham de outros planetas, essa miscigenação vai fazendo com que um impulsione o outro. Aí existe essa solidariedade entre o plano espiritual e material, entre o plano espiritual e encarnado, entre, né, até mesmo os materialistas, né? Então, existe sempre esse esquema de solidariedade e isso impulsiona. Ninguém consegue viver sozinho. Olha que beleza, não é? Tem muita gente que fala, eu daria tudo para morar numa ilha deserta. Vai acabar acontecendo que nem aconteceu aquele filme lá do Tom Hanks, O Náufrago, né? Vai pegar lá um coco, vai fazer uma carinha e vai ficar conversando com o coco, porque você não vai aguentar ficar muito tempo sem conversar. De alguma forma você tem que dialogar, de alguma forma você tem que se desenvolver. A gente precisa disso, né? E esses capelinos, segundo o que nós lemos até aqui, eles se tornaram líderes, porque eles já vieram com uma bagagem grande. Então, sabe aquele ditado popular que fala, manda quem pode, obedece quem tem juízo? Se você tem mais conhecimento, lógico que é mais fácil você liderar. Quando você não tem o conhecimento, você se submete àquele que tem o conhecimento. Aí é por isso que Jesus diz, né? Anda com a verdade que ela te liberta. Então, à medida que você vai desenvolvendo, né, as suas potencialidades, né, a sua fé, a sua visão de mundo, você ampliando isso, ninguém te pega mais para ser escravo, porque você é dono de si.
Não é que você não vai precisar de mais ninguém, vai, mas ninguém mais vai mandar em você, porque para mandar em você vai ter que ter argumento. À medida que esses que estavam aqui estavam ociosos, né, estavam só naquela selvageria, vivendo sempre pelo instinto, os outros já chegaram dominando. O que é um exemplo bem tosco, mas o que acontece com um animal doméstico? Ele age por instinto. Então, se você deixar ele no meio da natureza, ele vai morder todo mundo, ele vai buscar a caça dele. Mas se você domesticar ele não tem o conhecimento, então ele vai aceitando, você vai colocando a ração, ele já sabe que naquele local da ração ali tem comida, ele vai voltar ali onde tem a comida. Ele vai começar a ser domesticado, vai ser treinado. Então as pessoas que estavam vindo, eles já vinham com uma bagagem grande. E hoje eu vejo acontecer também, é um exemplo bem tosco, mas eu vejo acontecer assim. Tem alguns países que os seus povos estão passando qualquer tipo de penúria lá, né? Então, pode ter guerra, ou fome, conflito social, né? Aí o pessoal sai de lá do seu país e vem pro nosso. Aqui em Itacoaxetuba, né, o município de São Paulo, eu tenho visto chegar aqui os bolivianos, né? E aí eu vejo que o pessoal de Itaquá continua sendo empregado. O pessoal daqui, a grande maioria, é empregado, né? É um município que ele é classe média baixa, né? Aqui a gente dificilmente tem pessoas de uma classe média alta. Então, é um município pobre, vamos dizer assim, né? As contas do governo aqui é alta, tem bastante investimento, mas não aparece na prática. É um município muito antigo, aqui passou os jesuítas, a cidade de São Paulo foi fundada através daqui, mas assim, vem pessoas, explora o local e vai embora, né? Não fica para investir no local. Começou pelos japoneses, depois da era colonial, os japoneses vieram, não gostaram muito do lugar, foram para Suzano, Mogi e assim por diante. E hoje chegou a vez dos bolivianos. Aí eu vejo, nesse quadro de migração, os bolivianos chegam aqui com uma mão à frente e outra atrás, sem conhecer ninguém, né? A maioria vem, eu não sei como que isso funciona lá na Bolívia, né? Não sei o que é dito a eles lá, eu não sei como é que se faz essa migração de lá para cá, os combinados, o conhecimento que eles possuem, eu não sei como é que funciona isso. Até hoje eu não entrei nesse mérito, mas enfim, os bolivianos estão chegando em Itaquá. Aqui o lugar é pobre, as pessoas, a maioria é empregado. Poucos são empresários ou são proprietários de algo, de uma indústria, alguma coisa assim. A maioria é tudo empregado e trabalha pro lado de São Paulo. A maioria também pega ônibus 4 horas da manhã e volta meia-noite para casa. E os bolivianos estão chegando e estão enriquecendo da noite pro dia. Ah, Patrícia, tem coisa errada aí. Pode até ter coisas erradas no meio que eu não duvido, mas eu vejo que a maioria chega aqui trabalhando, empregando, trazendo pessoas para suas mini fábricas de tecido ou às vezes até aquelas correntinhas, miçangas, sabe, essas coisas, bobagem. Produzem bobagem, aquelas cortinas, tapeçaria, produzem bobagem. Só artigo de bobeira, não tem nada de luxo. E enriquecem. Eles colocam 10 pessoas para trabalhar em máquina o dia inteiro, pagam a mixaria para essas pessoas, as pessoas se submetem a isso, eles têm o conhecimento, eles têm a tecnologia e as pessoas não têm. As pessoas que estavam aqui pobres continuam pobres, e os bolivianos se enriquecendo. Só que em contrapartida, eles têm um conhecimento com pessoas humanas, pessoas que frequentam igreja, pessoas que frequentam as suas religiões, que têm a sua fé em movimento, que têm aquele amor pela família, que não é só amor pelo dinheiro. Então eu vejo o quadro de Capela em relação ao nosso planeta, eu vejo hoje instalado no meu dia a dia. Quando eu vejo pessoas de fora vindo explorar trabalho de pessoas, porque eles têm um conhecimento, tecnologia, porém eles não têm esse amor, esse apego, né? Os filhos são tratados com muita secura. Já tive filhos de boliviano, onde você não pode colocar a menina para sentar do lado de um garoto, é tudo separado, eles são os melhores, e eles vão aprendendo ao longo do tempo que não é bem assim. Então, enquanto aqueles estão sendo empregados, sugados na parte financeira, eles vão passando o amor, eles vão passando os valores que os bolivianos não têm. Isso eu estou falando de uma forma geral, lógico que tem as suas exceções aí.
Mas é engraçado como a história se repete. Né? O que eu tô querendo passar para vocês é que a história se repete. De quando em quando a gente vê situações muito semelhantes ao que aconteceu com Capela acontecer no nosso dia a dia. É só a gente parar e observar para ver. Um auxiliando o outro naquilo que possui. Né? Ou seja, a gente vai sempre precisar de alguém, de alguma forma, né?